Esse aqui é o canal Coração Tricolor, eu sou o Fernando Cordeiro e hoje eu vou falar do técnico Mano Menezes, vou falar do Martinelli e vou falar da possível saída do preparador físico. Meus amigos, começando aí pelo Marcelo Seixas, preparador físico do Fluminense, eu sabia que mais dia menos dia essa bomba ia estourar no colo desse cara, né? Porque acaba sobrando para o mais fraco. A corda arrebenta e acabou arrebentando no lado do preparador físico. Quando começa assim negócio de aparecer ou proposta para ir não sei para onde, antes não tinha nada disso. Ele estava firme e forte. Ele faz parte da comissão técnica do Fluminense, mas do departamento de futebol. Ele é fixo, ele é funcionário do Fluminense. Até onde eu sei, pelo menos antigamente era assim. Ele não está ali de passagem como a comissão técnica do Mano Menezes, que é o treinador Mano Menezes com seu auxiliar e as pessoas que ele leva cada vez que ele muda de clube. O Marcos Seixas, até onde eu sei, é do Fluminense. Estava aí desde a época do Diniz. E isso é que é curioso. Como que o Marcos Seixas não presta mais agora para o Fluminense, se ele foi o cara que, em pleno dinizismo, dando certo e sendo campeão da Libertadores em 2023, com o Cano fazendo aqueles recordes absurdos de gols em 2022 e 2023, um time velho jogando pra caramba, num esquema que é o esquema do Diniz, que requer muito do jogador, requer muito preparo físico para fazer aquilo. É um vai e vem, Cano indo na frente, voltando para jogar de zagueiro. E aquilo ali requer muito. O preparador físico tem que ser um excelente profissional, muito competente. E o preparador físico, a vida inteira no Fluminense, era o Seixas. E continua sendo até hoje. Aí, agora, de uma hora para outra, a coisa não presta mais. O Marcos Seixas não presta mais. Será que isso não tem a ver com o planejamento do Fluminense e não com o preparo físico? Porque ele, o Seixas, o preparador físico, no início do ano, as pessoas se reúnem e decidem o que foi decidido, que eu ouvi o Mano Menezes falar no canal oficial do Fluminense aqui no YouTube. Toda a preparação será feita em função do Mundial no meio do ano. Então, até o meio do ano, o Fluminense tem que estar nos trinques, tem que estar na ponta dos cascos, tem que estar voando. Aí combinam tudo isso com o preparador físico. Aí ele vai começar a trabalhar o elenco do Fluminense de uma forma, devagar, porque nós temos que estar prontos no meio do ano. Então, é um tipo de preparação física. Então, o Campeonato Carioca é assim, é um passeio, né? Vamos mais ou menos ali trotando, porque nós somos o Fluminense, né? Time grande, e vamos chegar entre os quatro para chegar aí, depois de chegar nas semifinais da Taça Guanabara, sermos campeões cariocas, né? Mas, então tá tranquilo. Aí o Fluminense começa a ir muito mal das pernas, o time não funciona realmente, então o planejamento não dá certo e a bomba, ou seja, a culpa cai no colo do Seixas, o preparador físico. Eu acho que esse cara, ele realmente, se ele não é tricolor de coração, ele tem o coração tricolor. Você vê nos bastidores, o cara já foi expulso 200 vezes, revoltado que ele fica na beira do campo. Nos bastidores, quando todo mundo se abraça e começa a falar, o cara fala com uma vontade, com uma dedicação, com um empenho. Esse cara, realmente, ele está muito envolvido com o Fluminense. E não pode ser um mau profissional se ele era o preparador físico na época do auge do dinizismo no Fluminense em 2023. Outra coisa que eu queria dizer é o seguinte, em relação ao Martinelli. Como se o Martinelli estivesse me ouvindo. E todos vocês aqui depois deixem suas opiniões nos comentários. Não é que o Martinelli não possa ser agressivo. Todo
jogador de futebol, todo esportista, ele pode e deve ser agressivo, mas agressivo no sentido da virilidade. Deslealdade, jamais. Então, ninguém está pedindo que o Martinelli seja desleal. O que se está pedindo é que o Martinelli deixe de marcar fofo, que ele seja mais agressivo, que ele seja mais viril. Todo jogador do goleiro ou ponta esquerda tem que ser agressivo. O Fábio tem que ser agressivo na hora de sair, seja pelo alto no escanteio, ou seja, ali por baixo, uma bola rasteira. Se ele sair que nem uma banana, ele tem que sair com agressividade, ele tem que intimidar o atacante, ele tem que fazer o atacante tremer. A mesma coisa do Samuel Xavier ao Keno. Todos têm que ser agressivos, todos têm que ser viris, mas isso não é ser desleal. E aí, para o Martinelli, especificamente, entra a questão que é o seguinte: no meu modo de ver, o Martinelli é excelente jogador, titular não só no Fluminense, como em qualquer time do Brasil. E quanto à questão dele jogar na cabeça de área, jogar de primeiro volante ou segundo volante, tudo é uma questão de ele ter talento ou não para o bote, ou seja, o timing, o tempo de bola, que é essencial para o primeiro volante. O primeiro volante é um cara que tem que ter aquele tempo de bola de dar o bote no adversário e não errar. E ele tem que ser agressivo, e ele tem que ser viril, e não precisa ser desleal. Agora, se o Martinelli não tem isso, este tempo de bola para chegar ali na hora certa no combate, no primeiro combate, então que outro faça a função. Por exemplo, no Fluminense, tricampeão carioca, Ricardo e Vica, o Duílio e Ricardo. Eu nunca vi um zagueiro como o Ricardo Gomes, no que diz respeito à classe, categoria e ao primeiro combate. O Ricardo dava botes infalíveis no primeiro combate. Aí vão falar, mas na Copa de 90 ele tomou aquele passeio do Maradona. Mas o Maradona é o Maradona, cacete, né? Não dá para falar em termos de Maradona. Então, assim, e o Duílio, grandão, desengonçado, ficava na sobra no segundo combate. Depois entrou o Vica, pesadão, ficava na sobra no segundo combate. E os dois volantes, ou um cabeça de área e um meia direita, é exatamente a mesma coisa. O Martinelli, se ele não tem tempo de bola para dar o primeiro bote, o primeiro combate, se ele tem que ficar na sobra, ele que fique. Mas nada impede que o Fluminense tenha um esquema tático em que o Martinelli saia com a bola dominada de trás do zagueiro ou entre os zagueiros, porque ele é muito bom nisso. E o Martinelli sabe muito sair jogando com a bola dominada, desde os tempos do Fernando Diniz, e antes até. Agora, se o Mano Menezes não é capaz de fazer um esquema que reveze o Hércules com ele, bom, peraí, na hora de dar o combate, o Hércules dá o primeiro combate e o Martinelli dá o segundo combate. Mas na hora de sair lá de trás, quem vai sair é o Martinelli. Se tiver que sair um pouco mais à frente, quem sai com a bola dominada é o Hércules. Se o Mano Menezes nem isso consegue fazer, realmente está na hora de pedir as contas. Aliás, eu dou agora por encerrada a fala sobre o nosso Martinelli. Grande craque, para mim, titular absoluto nesse time do Fluminense. E olha, eu vou dizer uma coisa, hein? Não sou eu quem falo, não. Se vocês forem perguntar ao Gerson, Gerson é o Gerson Canhotinha de Ouro. Ele é um grande fã do Martinelli e acha o Martinelli muito bom de bola. Então não sou eu só que estou falando. Outro admirador do Martinelli é o PVC, Paulo Vinícius de Coelho. Agora vamos lá. Se o Mano Menezes não consegue fazer um esquema tático em que os jogadores tenham que ter as suas funções, mas trocar às vezes de lugar num rodízio, pelo amor de Deus, né? Aí não dá, aí não tem a menor condição. A impressão que eu tenho cada vez mais é que o Mano Menezes, ele é um corpo estranho ao Fluminense. E esse corpo estranho, quando está num organismo, a tendência do organismo é adoecer, inflamar, infeccionar
e tentar expulsar o corpo estranho. Se não expulsa o corpo estranho, outras coisas boas vão ser expulsas, como por exemplo o Martinelli e o Seixas, preparador físico. No meu modo de ver, infelizmente, eu não tenho nada contra o Mano Menezes. É uma pessoa que realmente eu não ia com a cara até ele chegar no Fluminense e eu assistir as entrevistas coletivas dele. É um cara simpático, é um cara bem-humorado, um cara que está sempre com um sorriso no rosto. É um cara novo ainda, 62 anos, apesar da barba branca e do cabelo branco. Pô, o Abel Braga foi campeão do Fluminense pela última vez com 70 anos. O Mano tem 62 ainda. Então, assim, eu não sou ninguém, não sou especialista para dizer que o cara está ultrapassado, para dizer que o cara tem que se reciclar. Não, nada disso. O que eu acho é o seguinte: no Fluminense ele não está dando certo. Talvez tenha sido por causa da vitória sobre o Palmeiras ano passado que ele tenha ficado. O Fluminense tem muito pouco profissionalismo nesse sentido. Fica eternamente grato ao cara por uma vitória sobre o Palmeiras, que talvez fosse melhor, uma combinação de resultados e um 0-0, ter mantido o Fluminense na primeira divisão. Mas não, venceu o Palmeiras, o Mano Menezes agora até a eternidade, até o apocalipse, vai ficar Mano Menezes no Fluminense. Porra, a mesma coisa foi com o Diniz, não é? Para mim o Diniz já tinha que ter saído há muito tempo do Fluminense, mas ficou aquele lenga-lenga, aquela coisa, aquele chororô do cacete. E aí, para sair da pior forma possível, saiu de uma forma podre. O Diniz tinha que ter saído do Fluminense quando o Fluminense tomou de 3-0 do Corinthians, com aquele vareio que o Felipe Melo passou que nem uma vaca braba, e aquele moleque, o Wesley, deu um corte e fez o gol. Ali o Diniz tinha que ter saído do Fluminense. Não foi depois contra Atlético Goianiense no Maracanã, não. Foi muito antes disso. Tantos técnicos já saíram, já voltaram depois para o Fluminense. Renato Gaúcho, João Santana, Zezé Moreira, Nelsinho, quantos treinadores? Porra, olha, eu vou dizer uma coisa, vou dizer mais uma vez, não tem nada contra o Mano Menezes, mas ele não está dando certo no Fluminense. E vou dizer aqui agora como torcedor, a gente que é torcedor, a gente vê as contratações, vê o treinador, vê as reportagens, as matérias, assiste 2, 3, 4 jogos, e porra, não adianta, a gente já sabe se o diabo do time vai dar certo ou não. Não adianta. E a gente vê, todo mundo vê, que com o Mano Menezes não vai dar certo. Não vai dar certo. Não tem como dar certo. Ele tinha que fazer um time que jogasse na retranca, fechado, e saísse à base de contra-ataques rápidos. Ele não consegue expor, ele não consegue impor um esquema tático ao time do Fluminense. Ainda existem resquícios de dinizismo no Fluminense. Você ainda vê o Arias jogando na lateral direita com o Samuel Xavier, com a bola ali em cima da lateral, aquele joguinho ali no cantinho, esperando mais um chegar para fazer a triangulação, ou o Keno na ponta esquerda fazendo a mesma coisa, aquela bola ali na lateral esquerda, quase saindo. Aí se der certo, avança para a área do adversário, senão vai voltando, principalmente com o Lima, com aquela cara de tédio, sono, vai voltando, aí daqui a pouco a bola está lá no Fábio, o Fábio sai jogando com os pés. Você vê isso ou não vê no Fluminense hoje em dia? Deixa aqui nos seus comentários, por favor, tricolores. Estamos vendo ainda resquícios do dinizismo no manismo ou ainda não estamos vendo mais? Todo mundo está vendo, né? Todo mundo está vendo. Isso por quê? Porque as ideias do Mano Menezes não foram compradas por este elenco do Fluminense. Então acho que assim, pro torcedor do Fluminense, pros jogadores do Fluminense, acabou ano passado, o Mano Menezes cumpriu o papel dele e tchau e bênção. Carruagem virou abóbora ali, já tinha virado antes. Mas aí resolveram dar mais um crédito, né? Eles mesmos se esforçaram um pouquinho mais e nem foi mérito do Mano Menezes. Ninguém queria ser campeão da Libertadores e rebaixado. Mano Menezes não fez nada. E a mesma coisa esse ano. Se o Fluminense está subindo de produção agora, foi porque o contrato do Arias, ele está ganhando aí, feito um milionário, um príncipe milionário, e está satisfeito agora. Agora ele ficou satisfeito, o Arias. Então juntou aí o Thiago Silva com o Arias e os remanescentes do título da Libertadores 2023 e resolveram dar um jeito. Não, peraí, vamos dar um jeito que tá brabo isso aqui, né? A gente vai ficar fora do quadrangular do Campeonato Carioca para ficar fora da Copa do Brasil ano que vem? Senão tem que disputar mulambada com mulambada, essa tal de Taça Rio? Peraí, ninguém aguenta isso não.
Os próprios caras do Fluminense se reuniram e falaram, não, vamos, a gente resolve isso aqui, deixa o Mano pra lá. Tá claro, são jogadores do Fluminense, só eles é que estão fazendo o Fluminense jogar melhor, um pouquinho melhor do que estava no início do campeonato, do que estava no Brasileirão ano passado, que ficava entrando e saindo da zona de rebaixamento. Então não tem nada de Mano Menezes no Fluminense há muito tempo. Só falta oficializar a saída dele. E por que o Fluminense não faz isso, meu Deus do céu? Eu não consigo entender. É um treinador que não tem nada a ver com o Fluminense, ele não tem empatia com o Fluminense, ele não pertence ao Fluminense, ele não tem coração tricolor. Eu digo isso, não é que o treinador do Fluminense tem que ser tricolor de coração, não. Dei o exemplo aí do Nelsinho, por exemplo. Nelsinho a vida inteira foi meio campista do Flamengo, jogava ele com Carlinhos no meio campo, veio pro Fluminense em 80, foi campeão carioca em 80, depois foi campeão carioca em 85. Você vê aí no canal do Fluminense, ele visitando a sala de troféus do Fluminense, chorando de emoção. Ele não se tornou um tricolor, mas o coração dele era um coração tricolor. Ele se identificou totalmente com o Fluminense. Já o Mano Menezes não se identifica. E o grupo sabe disso. O jogador detecta isso. E não engole o discurso e o trabalho do Mano Menezes. É isso que a gente vai ter aí pelo ano, o ano inteiro pela frente. Ou seja, um ano muito complicado se o Fluminense, se o Mário Bittencourt mantiver o Mano Menezes como treinador do Fluminense. Estou certo ou estou errado? O que é que vocês acham de tudo isso que eu falei? Deixem aqui seus comentários, por favor, tricolores. E se gostaram desse vídeo, deem um like, compartilhem esse vídeo e ativem o sininho das notificações para o meu vídeo não passar batido. Saudações, tricolores. Só mais uma coisa. Não deixem de assistir a entrevista na Netflix que o José Ilan fez com o Ricardo Mazella. Quem é tricolor, quem é fluminense, quem é torcedor, quem ama esse clube de paixão, não pode perder o encontro entre esses dois craques do jornalismo, tricolores assumidos. Olha, tá demais, é atmosfera, só se respira Fluminense durante ininterruptas 1h16. Está demais, não percam, muito bom, 10 para os dois, tanto para o José Ilan quanto para o Mazella, 10 para os três na verdade, e também para o Siri da Netflix. Era esse o recado.